Então, abra aí comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra bem conhecida, né? Apóstolo Paulo falando das coisas que ele precisa pensar, alvo, prosseguir, né? Deixar o passado para trás. E todo o início de ano traz expectativas, né? Para as nossas vidas, né? Uns chegam cansados, frustrados, outros chegam felizes, realizados, outros chegam ao final do ano cheios de sonhos. Mas a verdade é que nós iniciamos um ano, o nosso início do ano, ele fica muito refém do nosso final. E é sobre isso que Paulo está falando, de não importa como terminou 2025, nós precisamos pensar em 2026, apesar de 2025. Amém? Então, Paulo nos ensina isso, né? Não importa como terminou o ano passado, importa como nós vamos decidir prosseguir a partir de agora. É sobre isso que ele vai falar. Então, ele fala, não alcancei, né? Ele diz, já alcancei. Ele diz, uma coisa faço. Quem quer avançar precisa ter foco. Este ano é um ano para a gente pensar nas coisas que eu já alcancei e ficam para trás. Parece tão fútil isso, mas eu sonhei tanto com uma coisa que eu realizei e agora eu preciso esquecer. Não é a gente esquecer e ter uma amnésia, mas é a gente entender que o mais importante na nossa caminhada é olhar para Jesus e saber o que Ele quer de nós. Então vamos iniciar um novo ano, uma nova caminhada, um novo ciclo. Precisamos fazer como Paulo está nos ensinando, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Primeira coisa que a gente observa nessa palavra, reconhecer que ainda estamos num processo, é sinal de maturidade, é sinal de sabedoria. E aqui começa assim: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo está falando que, não está falando como um derrotado, mas ele está falando como alguém que está no processo. Não é que eu tenha alcançado a minha meta, que eu agora vou esquecer tudo. Não, ele não está dizendo que ele foi derrotado, né? Ele está dizendo que ele está tendo consciência, está agindo como alguém consciente do processo que ele está vivendo. A maturidade começa quando nós entendemos que há sempre algo a melhorar, que há sempre algo a mais de Deus para nós. Isso é maturidade, isso é consciência de que nós estamos no processo. Então, não ter chegado aqui não significa fracasso, significa processo. Significa processo. Eu não alcancei a minha meta, pastor. Eu tinha uma meta de, emagrecer 10 quilos, eu emagreci só 5. Pior, eu engordei. É o mais fácil de acontecer, né? Mas tudo bem. Isso não quer dizer que você é um fracassado. Fracassado é aquele que não lutou, é aquele que não tentou, é aquele que abandonou a missão. Esse é o fracassado.
Lembra da palavra sobre a corrida? Quando nós saímos do nosso percurso e vamos por um atalho, aí sim nós estamos começando a ser um fracassado. Não podemos sair do percurso. Nós temos que seguir em frente. Para um pouquinho, toma uma aguinha, mas segue em frente. Então, não ter chegado aqui nessa palavra não significa fracasso. Significa que Deus ainda está trabalhando em nós. Amém, queridos? Comece o ano então sem essa culpa, sem esse peso de ser perfeito. Nós não somos perfeitos e o Senhor, a Bíblia já nos diz isso. Nós nascemos em pecado, toda essa origem está sobre nós. Mas existe um que é perfeito, que é Jesus. E Ele está nos dizendo que nós não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ser perseverantes e seguir a caminhada conforme a palavra nos orienta. Ser obediente, ser fiel, mas não perfeitos. Então, comece esse ano tirando essa culpa. Esquecendo da culpa. Já começa esquecendo da culpa. Nós precisamos ter mais vontade de aprender e nos aproximar do Senhor do que ter culpa por aquilo que não conseguimos fazer. Amém, queridos? Ficou para trás, o ano passado já é ano passado. Agora vamos para o ano presente. O ano presente é o ano que nós vamos viver, onde as coisas vão acontecer, nós precisamos estar nele. Então esqueça o 2025, aconteceram muitas coisas boas, maravilhosas, celebre, glorifique a Deus pelas suas conquistas. Chore as coisas tristes que aconteceram, não tem problema nenhum. Mas o seguinte, é só uma lembrança. Agora temos que viver em busca daquilo que o Senhor tem para nós nesse ano que está se iniciando. Amém? Segunda coisa, esquecer o que ficou para trás é uma decisão espiritual. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, diz o versículo. Paulo não fala aqui de simplesmente apagar da memória, mas ele fala de posicionamento. Ele está falando de um posicionamento. O passado não pode governar o presente. Nós não podemos ser governados por nada, a não ser pelo Espírito Santo. E aí nós vemos que tem muitas coisas que nós precisamos tirar, do governo da nossa vida. Sabe, queridos, que quando nós falamos de idolatria, a primeira imagem que vem na nossa mente são pessoas que adoram outros deuses. Sim ou não? É só eu que tenho esse entendimento? Fala de idolatria, a gente pensa em pessoas que adoram outros deuses. Sim ou não? Mas idolatria são muitas coisas em nossas vidas. Tem pessoas que vão precisar deixar aqui erros e pecados. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo dos meus erros e pecados. Deixe para trás. Tem pessoas que vão precisar deixar glórias antigas. Tem pessoas que simplesmente idolatram as suas conquistas. Idolatram coisas que conquistaram. Idolatram posições no seu trabalho, profissionais. Idolatram muitas coisas. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Precisam deixar pecados, erros, precisam deixar glórias antigas. Há pessoas que precisam deixar mágoas, feridas, porque não conseguem perdoar, decidiram que vão ficar com essa mágoa abraçada até o fim, até Jesus voltar. Há quem precise deixar pessoas, relacionamentos e mesas. Deixa eu te falar, para esse novo ciclo, tem mesa que você não pode se assentar. Nesse novo ciclo que o Senhor quer viver com você, tem relacionamentos que não vai dar para você ter. Tem pessoas que você não vai poder trazer para essa nova estação. Eu falei aqui uma vez que nós temos aqui algumas colunas, quando a gente está construindo uma coluna dessa, a gente não precisa de algumas escoras. Precisa, Se a gente passasse aqui quando essas colunas foram construídas, a gente veria muitas escoras, sim ou não? Você está vendo essas escoras agora?
Não, porque elas foram usadas para aquele momento, mas as colunas permanecem. Então tem pessoas que elas são simplesmente passageiras em nossa história. Elas têm um propósito, às vezes bom, às vezes ruim. Ontem estava falando com a irmã, né, que cresceu na igreja, a vida toda na igreja, do nada afastou da igreja, conheceu o marido dela, casou, está casada até hoje, e o marido veio para a igreja, veio conhecer o Jesus. Tem um propósito. Ele se tornou uma coluna na vida dela. Nós temos que entender os propósitos, e às vezes precisamos entender que as coisas que nós precisamos esquecer, deixar para trás, é tudo aquilo que nos tira do nosso foco, que faz a gente errar o alvo, nos afastar do alvo. Amém? Porque quem vive olhando para trás não enxerga o alvo. Se você ficar olhando para trás, você não vai caminhar em direção a nada. Vai ficar olhando e se desviando daquilo da onde você precisa ir. Amém, queridos? Então esse é o ano da gente esquecer da culpa, do medo, da frustração, da autossabotagem. Quem já ouviu falar de autossabotagem? A autossabotagem é uma coisa que todos nós, exatamente todos nós fazemos com a gente mesmo. A gente se autossabota todo dia, toda hora, por qualquer coisa. Hoje ainda a gente estava falando, a gente não reconhece o nosso próprio valor, não reconhece a nossa capacidade, não reconhece aquilo que Deus plantou dentro de nós. Porque nós temos isso, autossabotagem. Por quê? Porque a gente tem um acusador constantemente soprando em nosso ouvido coisas ruins a nosso respeito. A Bíblia fala centenas, milhares de coisas boas, mas a gente escolhe ouvir a ruim. Isso é autossabotagem. Comece a se posicionar contra isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Amém? Outro ponto, avançar é uma decisão diária e começa hoje. E avançando para as que estão adiante, para as que estão logo ali na frente. Avançar é um verbo de movimento. Fé também é um verbo de movimento. Fé não é passiva. Nós precisamos agir, nos movimentar em direção ao nosso propósito. Nós precisamos nos movimentar em direção a um alvo. Quem está numa corrida precisa chegar na linha de chegada. Quem está esperando alguma coisa acontecer na sua vida não pode ficar esperando. Nós temos que agir de acordo com a direção que Deus nos dá. E aí é importante a gente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós tínhamos aqui uma banda hoje, se tapasse os nossos olhos, nós seríamos capazes de identificar o som de cada instrumento? Sim, alguns não, mas esses instrumentos aqui provavelmente nós conseguiríamos identificar. Agora, se você coloca 2 violões, você saberia qual violão está tocando? Teria que prestar muita atenção sem olhar, né? É difícil daí, né? É por isso, queridos, que nós muitas vezes tomamos decisões erradas, porque nós ouvimos 2 vozes. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos outras vozes. E aí nós nos confundimos. E às vezes a gente pensa, mas a palavra diz que eu tenho que me movimentar. Daí eu agi, eu fui impulsiva porque eu tomei uma decisão precipitada. Não, talvez não tenha sido precipitada. Talvez tenha sido a decisão errada, porque você ouviu a voz errada. Pastora, mas como que eu vou saber a voz certa? O filho conhece a voz do pai. O filho conhece a voz do pai. Então, se você não está conhecendo a voz do seu pai, é porque você está se relacionando um pouco com ele. É um tempo de esquecer coisas, deixar coisas, procrastinação,
preguiça. Queridos, não adianta a gente... Lembra da autossabotagem, a falta de autorresponsabilidade? Não adianta a gente dizer, pastor, eu não tenho tempo. Isso é mentira do diabo. Todo mundo tem 24 horas. Por que tem gente que faz muitas coisas com 24 horas e outros não conseguem fazer tanto? Eu sei que cada um tem uma realidade, eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo que se você não priorizar o seu relacionamento com Deus, ele sempre vai ficar atrás de muitas outras coisas. Hoje eu estava vendo um vídeo do pastor Lucinho Barreto. Ele tem um alvo, uma meta na vida de ler todo ano a Bíblia 2 vezes. Então todo ano ele lê a Bíblia 2 vezes. E ele lê 52 livros no ano, que é um livro por semana. Isso é desafiador. Eu amo ler, mas eu não consigo ler, até hoje, não consegui ler 52 livros por ano. Vou me desafiar esse ano, já está lá na minha listinha lá. Eu vou me empenhar para que isso aconteça. Dia 31 eu conto para vocês se deu certo. Vai dar, em nome de Jesus. Mas por que ele consegue? E aí no final do vídeo ele fala, gente, vou contar o segredo, por que eu consigo? Como que eu consigo isso? Eu limito o meu tempo de rede social. Eu fico assim, o mínimo possível na rede social. E aí eu consegui pensar, caramba, talvez seu objetivo, né? Aquilo que você precisa esquecer seja a rede social. Talvez seja simplesmente procrastinar. Talvez seja, não sei, Deus vai falando aí com você. O que é que você precisa esquecer? Qual é a chave que precisa virar? O que você precisa entregar hoje aqui que está te atrapalhando de ser produtivo e de caminhar em direção ao alvo? Qual que é o alvo? O alvo é o seu propósito, para aquilo que você foi chamado, aquilo que Deus te escolheu. Amém? Então, avançar é verbo de movimento. Fé não é passivo. Avançar é continuar, mesmo cansado, mesmo desanimado, continue, persevere. Avançar é obedecer, mesmo sem entender. Ah, não estou entendendo. Segue em frente. Avançar é levantar todos os dias com uma decisão. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo me falar. Hoje eu vou ser produtivo. Deus honra atitudes, passos e não apenas intenções. A nossa intenção é muito lindo, maravilhoso, mas se a gente não agir, de nada adianta. Eu tenho a intenção de ajudar alguém. Sua intenção de ajudar alguém tirou ela de uma situação difícil? Se você não agiu, não fez a menor diferença. Você precisa agir. Amém? 4º ponto. Prosseguir para o alvo é viver com propósito. E prossigo para o alvo. Prossigo para o meu propósito. O alvo de Paulo aqui não é status, não é dinheiro, não é reconhecimento, mas sim a soberana vocação de Deus através de Jesus na vida dele. E é sobre isso que nós temos que pensar. Qual que é o meu alvo? Quem tem alvo não se distrai com atalhos. Se nós temos um caminho, um objetivo, nós não podemos se distrair com os atalhos. Porque os atalhos, lembra da corrida? Os atalhos nos tiram do percurso. Faz a gente ser desclassificado da corrida. Não pegue atalhos. Quem tem alvo não se distrai com atalhos. Quem tem alvo não desiste no meio do caminho. Meu propósito é chegar lá. 52 livros. Nós estamos lá em 30 de novembro e eu só li 20. Ah, não vou ler mais nenhum porque eu não vou alcançar a minha meta. Não, meu irmão. Lê mais. Você vai chegar o mais perto possível do seu objetivo. Quem sabe alcança. Porque isso é autossabotagem. Não vou conseguir. Nem vou ler. Não, esse negócio de ler a Bíblia toda em um ano, eu nunca consigo. Não vou nem começar. Isso são vozes. Isso é voz do diabo falando para você que você não é o que a Bíblia diz que você é.
Um ano com propósito gera frutos eternos, gera fruto para toda a sua vida. Um ano vivendo com propósito gera frutos eternos. Quando Deus, Ele é a nossa prioridade. No primeiro dia do ano nós não estamos aqui. Ele não é a nossa prioridade. Hoje queremos estar aqui na presença dEle. Quando Deus é prioridade, no primeiro dia, a gente está falando para Ele: ei, Senhor, primeiro dia eu estou aqui na Tua presença, então eu te entrego todo o meu ano, governa Ele, me conduz, me dirige nesse ano. É sobre isso, queridos. Isso é maravilhoso, isso alegra o coração de Deus. Deus está olhando já o seu coração aí, vendo quais são suas metas, seus objetivos, seus alvos. E também Ele está falando aí já no seu coração o que é que você precisa abrir mão, deixar, entregar. Este ano, não viva sem direção, mas viva o seu propósito. Amém? Quinto ponto. O último ponto que eu quero falar é sobre isso. O prêmio é maior do que o esforço. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus sempre sustenta aqueles que vivem com propósito. Deus sempre sustenta aqueles que vivem com o propósito. Nós caminhamos em direção ao nosso propósito. É Deus que nos sustenta. Nós caminhamos em direção ao nosso alvo. É Ele que nos sustenta, é Ele que provê, Ele que dá a direção, é Ele que dá as oportunidades. É Ele que nos conduz, é Ele que nos coloca no propósito, é Ele que fortalece, é Ele que direciona, é Ele que renova as nossas forças. É Ele que nos anima quando estamos desanimados. É Ele que traz o renovo quando a gente está lá meio jururu. É Ele que traz a provisão quando a gente está sem recurso. É Ele que nos mostra, queridos, que não é sobre dinheiro, é sobre a fidelidade de Deus, é sobre a provisão de Deus. Se nós contarmos a história desse lugar, você não vai acreditar, os valores são astronômicos, nós não temos de onde tirar. Mas Deus sempre provê, Deus sempre provê, Deus sempre provê, porque nós nos movemos por uma palavra, com o propósito de alegrar o coração de Deus e glorificar o nome dEle, através de várias coisas que fazemos aqui. Alcançamos pessoas, acolhemos pessoas, mas também precisamos de estrutura, investir em estrutura. Não tem como a gente não falar disso. É utopia você querer ser alcançado por uma igreja que não tem uma cadeira para você sentar, que não tem a luz para a gente se mover. As pessoas não querem falar de dinheiro, as pessoas querem falar de conforto, mas não querem falar do dinheiro. É Ele que dá a provisão, é Ele que fortalece, é Ele que dá o renovo. É Ele que direciona. O prêmio é sim a vida eterna, sim, a vida com Jesus, sim, mas nós podemos desfrutar do nosso prêmio aqui na terra já. Vida plena, uma vida totalmente plena com Jesus, firmada nele. Aí nós vamos viver aquela palavra que nós vamos ter a paz que excede todo o entendimento. A paz que a gente não consegue compreender é sobre esse prêmio. É sobre ter a paz de Jesus, é ter a plenitude de Deus. Deus nunca chama ninguém sem já pensar na recompensa, no prêmio que essa pessoa vai ter. Ele já vê o projeto pronto, queridos. Cada vez que Ele nos olha, Ele não vê a Cláudia no processo que eu estou agora. Ele me vê lá no fim, com o processo concluído. É por isso que Ele consegue me amar tanto. É muito semelhante ao nosso amor pelos nossos filhos. A gente não consegue ver um filho, mesmo que ele erre, a gente não consegue ver o erro. Consegue ver o erro, corrigir sim, mas a gente não consegue amar menos porque o filho errou. A gente corrige e cria a expectativa de que ele só vai acertar. Mas aí ele vai errar de novo. E a gente vai fazer a mesma coisa a vida toda. É assim que Jesus faz conosco. Sabe por quê? Porque a gente olha o filho com um olhar de pai e mãe.
que é um olhar que só ama. Esse é o olhar de Jesus, de Deus para comigo e com você, um olhar de pai que olha para o filho e só ama, apesar de nós errarmos bastante. Ele não é que ele não vê os nossos erros, ele vê o erro, ele corrige, mas continua amando da mesma forma, como o pai ama o filho. Amém? Então, a recompensa é qual? É paz, é a nossa identidade firmada. Sabe? Gente que tem identidade. Nós não podemos ser esse crentinho, gente, fraquinho, chorão, mimizento, que não pode ouvir uma crítica, não pode ouvir um confronto, uma contrariedade, que fica todo errado, mimizento, e já vai tirar satisfação. Se você sabe quem você é, a pessoa pode falar o que for de você, você está nem aí. É verdade. Eu gostei muito da atitude de uma adolescente que no dia do Natal teve a goteira aqui, né? Ela escorregou, caiu, quebrou o pulso. Mas ela falou uma coisa linda. Ainda bem que foi depois da apresentação. Se isso não é olhar o alvo e cumprir o propósito, eu não sei o que é. Ela podia murmurar, ela podia criticar, ela podia reclamar. Mas ela escolheu entender. Identidade, maturidade, comunhão com Deus. Esse é o prêmio para quem segue o seu alvo, para quem busca, para quem continua em direção ao alvo, para quem olha para o alvo. Nós estamos iniciando um ano novo, queridos. Nós podemos escolher viver, repetir os mesmos erros de 2025, ou crescer. Ou crescer. E ter uma outra maturidade, e ter uma outra identidade, ter uma outra paz, e ter outro tipo de comunhão com Deus. Só depende de nós. Porque lá em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nananana. A Bíblia vai dizer que Deus, eu ouvirei do céu. Então é o seguinte, se nós fizermos a nossa parte, Deus está dando conta. Faz tempo já que Ele está dando conta. A gente não precisa se preocupar com a parte dele. É só fazer a nossa. Vale a pena prosseguir, vale a pena obedecer, vale a pena permanecer, vale a pena renunciar, vale a pena dizer não às nossas vontades, vale a pena abrir mão das nossas coisas, dos nossos vícios, vale a pena abrir mão das nossas procrastinações. Quem aqui fez alguma coisa produtiva hoje? Eu vou dizer para vocês que o que eu fiz de produtivo foi só orar, ler a Bíblia, estudar minha palavra, que não fiz nada. Eu só saí de casa para vir aqui. Delícia, maravilhoso. Sim ou não? Mas a vida não pode ser assim. Hoje é o dia, um feriado, é um dia que a gente pode respirar, né? Ai, acabou o ano, deu tudo certo, agora vamos programar a mente para começar de novo. E o corpo também, né? Porque vai dando uma cansada, né? Mas seguinte, amanhã é dia 2, meu povo. Você já começou o seu plano de leitura bíblica? Eu comecei. Todo ano eu falo, esse ano eu vou ler outras coisas e não vou fazer o plano de leitura. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico me achando, abandonando a Bíblia.
É porque é de lá que sai a nossa transformação. É sobre ler a palavra. É a palavra que nos transforma. É a palavra que aumenta a nossa fé. É a palavra que vai te dizer lá na sua angústia, no seu desespero, na sua luta. É a palavra que vai te dizer: eu estou contigo. Porque lá e no versículo tal, diz que eu estarei contigo apesar das suas lutas. Então é a palavra que vai te sustentar. Então leia a sua Bíblia. Comece hoje, até a meia-noite é dia 1º, meu povo. Comece o seu plano de leitura bíblica para acabar lá no dia 31 de dezembro. E quem é mais doido, acaba antes. Nós estamos aí, 12 cultos. Esses cultos não são só uma inspiração. Essa direção, você tem que correr em direção à linha de chegada. Então, correr com direção, com propósito, caminhar, viver com propósito. Não desistir no meio do caminho. Então hoje a gente decide não viver preso ao passado, não caminhar sem direção e não desistir no meio do caminho. 3 decisões importantes que mudam a nossa história. Amém? Uma coisa eu faço, diz o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo. Uma decisão firme: prosseguir em direção ao Senhor. Amém, queridos? Você pode declarar. Pode repetir comigo? Este ano será um ano de avanço, de maturidade, de obediência. Eu não vou viver preso ao passado. Vou prosseguir para o alvo no poder de Cristo Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio. E eu quero propor para você aqui uma dinâmica bem rapidinha. Você pode pegar o seu telefone aí. Quem tem, né? Quem não tem, anota no do irmão aí do lado. Você vai precisar anotar uma coisa. Quem quiser usar o papel e caneta, pode usar também, irmão. Não tem problema não. Mas você vai precisar anotar. Anota aí num documento, num grupo seu, com você mesmo. Ou no papelzinho. Quem gosta do papel, caderninho, sem problemas. Nós vamos entender: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Preste atenção. Antes da gente prosseguir no seu celular ou no seu caderninho, uma palavra ou uma frase daquilo que representa o que você precisa deixar para trás, aquilo que te atrapalha, aquilo que você vai precisar entregar, um medo, uma culpa, uma frustração, uma tristeza, uma mágoa, um nome de pessoa que você precisa perdoar, uma coisa, um peso emocional, um pecado, eu não sei, algo que você hoje quer entregar aqui no altar. E você quer se livrar desse negócio para 2026, isso não vai mais fazer parte da sua história, da sua caminhada. Você escreve aí nesse papel, no seu celular. E nós vamos, num ato simbólico, nós vamos entregar. O que está escrito aí não te define, meu irmão. O que te define é o que o Senhor diz que você é, o que o Senhor diz que você tem que fazer. Então isso que está escrito aí não define você. Vamos se livrar, vamos entregar. Vamos começar um ano diferente. Isaías 43, 18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa palavra é forte demais. Já dá outra mensagem. Mas você pode se colocar de pé. Eu quero que você segure aí o seu telefone ou o seu papelzinho.
e nós vamos orar. Você vai entregar essa encrenca que te atrapalha, essa luta que você não consegue vencer. Hoje o Senhor vai receber essa coisa ruim e você vai estar livre para viver o novo. Nesse novo ano, nesse novo ciclo, nessa nova estação que nós estamos iniciando hoje. Amém? Então feche seus olhos aí, coloque a sua mão sobre o seu telefone, sobre o seu caderno, ou se você simplesmente pensou, pode ser, não tem problema nenhum, mas você vai dizer: Senhor, este novo ano é teu. Entrego os meus caminhos, meus sonhos e as minhas decisões. Eu escolho prosseguir para o alvo. E eu entrego, Senhor, essa luta que estava me atrapalhando. A partir de hoje, eu declaro que ela não me atrapalha mais, porque hoje eu estou olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus, e eu não vou mais ser refém dessa dificuldade que eu escrevi aqui. Em nome de Jesus, no poder de Jesus, eu declaro sobre a minha vida o novo tempo, um novo ano, e o meu alvo, que é Jesus. Eu vou viver aquilo que Ele tem para mim. Amém.